Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. O vídeo saindo mais tarde hoje, né? Mas não menos importante, ok? Antes de mais nada, meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aí lá do Gringo. Você já conhece o Gringo? O Gringo, ele tem o Super App do Gringo, que pode ser baixado gratuitamente. Estou colocando o link fixado na descrição e também nos comentários, e você vai baixar gratuito para resolver todas as suas pendências. Isso porque do dia 12 agora de maio até o dia 25, nós teremos a 5ª parcela do IPVA. Então, para você que está precisando economizar, para você que está precisando poupar, você pode baixar o Super App do Gringo e resolver as pendências com o IPVA parcelando em até 12 vezes. Além disso, se você tiver multa, se você tiver questões de licenciamentos, entre outros serviços, você também pode parcelar em até 12 vezes com o Super App do Gringo. E utilizando o nosso cupom, o PORCO20, você terá 20% de desconto nas taxas de parcelamento. É isso mesmo, acima de 10 vezes você vai ter 20% de desconto e além disso vai dar uma força aqui pra gente e pros nossos parceiros que acreditam e confiam, tá bom? Super App do Gringo, meus amigos, o melhor amigo do motorista, baixa aí, tamo junto. Queridos, falando mais aí agora a respeito da rodada de ontem, como que as pessoas elas têm um senso autocrítico muito ruim, né? A gente vive numa cultura aqui no Brasil em que as pessoas, digamos assim, terceirizam as responsabilidades. Elas tentam passar pano de todas as formas, elas tentam justificar desempenhos ruins do Palmeiras de todas as formas para tentar tirar a responsabilidade da comissão técnica do Palmeiras, da gestão do Palmeiras, da direção de futebol do Palmeiras. Por quê? Eles também são responsáveis. A gestão do Palmeiras, a direção de futebol também é responsável pelos resultados que às vezes nós não conseguimos alcançar no campo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a vida, ela não é um donut. A vida, ela não é um morango do amor. O mundo, na maioria das vezes, ele nunca vai ser 100% justo com você. A gente vive num mundo onde as pessoas elas se vendem, elas são compradas. A gente vive num mundo de interesses políticos, de corrupção política. E isso em todas as esferas. E no futebol, embora se trate de um esporte, nem sempre a meritocracia vai ser o fator determinante dos rumos e da condução das competições. Então é para isso que nós precisamos estar muito, amplamente preparados. É isso que traz para a gente a tarefa e a lição de se aprimorar cada vez mais e de ser uma equipe em uma curva de evolução. Porque se em um determinado jogo acontecerem injustiças contra nós, nós já estaremos muito mais preparados para lidar com aquilo. Só que quando a gente coloca a culpa no campo, coloca a culpa no calendário, coloca a culpa no sistema, coloca a culpa na arbitragem, nós tendemos a afastar essa autorresponsabilidade de nós. Nós acabamos fugindo dessa autocrítica, desse senso autocrítico. E aí vamos entrando em um ambiente de acomodação onde tudo é culpa do outro, menos nós. E esse ambiente de acomodação, ele resulta em uma narrativa de vitimização excessiva, em que basicamente todos os dias, todas as semanas, todos os pós-jogos,
nós temos algo ruim que fizeram contra nós para falar. E eu percebo muito isso. E uma parte da torcida do Palmeiras, ela abraça muito isso com todas as forças. E não é nem a questão de você entender que as injustiças elas existem, porque eu entendo que injustiças e erros existem. Eu entendo que às vezes pode ter pessoas mal intencionadas que vai querer favorecer um ou outro, que vai querer fazer esse jogo de narrativa, esse jogo de bastidor. Eu entendo isso. Eu entendo muitas vezes que política colabora para que as coisas aconteçam. Principalmente no país que a gente vive. Dentro do futebol e fora dele também. Nós temos que lidar com isso dentro do nosso ambiente de trabalho mesmo. Eu aposto que você já lidou com situações assim no seu ambiente de trabalho. Então, eu tenho a lucidez de entender isso, de enxergar isso. Só que se a gente for se auto-vitimizar toda vez que alguma incoerência, alguma injustiça acontecer, e se a gente for deixar de se preparar melhor e de se aprimorar, meus amigos, nós não vamos chegar a lugar algum. E pro esporte isso conta muito. Conta muito. Em um ambiente de jogo onde um jogador ele é expulso de forma incoerente, de forma injusta, uma equipe bem preparada, ela consegue se reorganizar para reduzir os danos. Porque ela já está muito bem preparada para aquela situação adversa. Ah, mas foi injusto. Só que não importa, cara, que foi injusto. O jogo ele vai acontecer, o jogo ele vai continuar. Então a gente tem que continuar jogando. Por mais que o Palmeiras tenha reclamações para fazer da arbitragem no jogo de ontem, o campeonato ele vai continuar. A pontuação ela foi computada. Então nós obrigatoriamente temos que continuar evoluindo essa equipe. E é aí que está o problema, é que a equipe não evolui. E quando a gente fala isso, muitos interpretam de forma que a gente está assim, nossa, vocês estão destruindo, destroçando a equipe do Palmeiras. Nós só estamos abrindo os olhos que o mundo não vai parar pra gente. Em lugar nenhum. O seu trabalho não vai parar por você. Os concursos públicos não vão parar por você. Os vestibulares não vão parar por você. As pessoas que estão se aprimorando no mercado de trabalho não vão parar por você. Então, se você decidir parar, se você decidir cair no ambiente de vitimização e não ter o senso crítico de se autoavaliar e de se aprimorar e melhorar também aquilo que compete a você, aquilo que está no seu alcance, ninguém vai fazer isso por você, irmão. Ninguém, tá? Isso não é uma lição que vale apenas para o futebol, isso é uma lição que vale para a vida. Se você hoje tem um plano e está esperando alguém aparecer com uma solução mágica para você, ou para ajudar você, ou para estimular você, ou para incentivar você, desiste, irmão. Levanta do sofá, levanta da cadeira e vai fazer você por você mesmo. Porque quem pode correr por você é você mesmo. Então a equipe do Palmeiras, eles podem correr por eles mesmos. A equipe do Corinthians pode correr por eles mesmos, a equipe do Flamengo, do São Paulo, cada um vai correr por si. O problema do outro é problema do outro. O campeonato não vai parar. A pontuação não vai congelar por isso. Então é importante a gente ter essa sagacidade, eu não vou dizer nem malícia, porque isso é expertise, isso é sagacidade, de entender que o mundo não é um boto cor-de-rosa, não é um algodão doce. Ontem o diretor do Palmeiras, Anderson Barros, questionou a arbitragem no final do jogo. Ele questionou em cima do que diz a regra. Porque o que diz a regra? A regra da Federação Internacional do Futebol, que faz a regulação de tudo.
onde tem todas as confederações e a FIFA incluídas dentro dela, dentro desse guarda-chuva. O que diz a regra? A regra diz o seguinte, pessoal, aqui, ó, tá a regra aqui. A regra diz o seguinte, ó, qualquer gol marcado com a mão ou braço, mesmo acidental, é anulado. Se a bola tocar na mão ou braço de um atacante e ele marcar o gol imediatamente, o lance é inválido. Contudo, se a bola tocar na mão acidentalmente e outro jogador fizer o gol, que foi o que aconteceu ontem, foi outro jogador que fez o gol, o lance é legal. É isso que diz a regra. Ah, Neto, mas o árbitro interpretou, mas a regra não tá falando pro árbitro interpretar. Não tá escrito assim, ó, exceto de acordo com a interpretação do árbitro. Ou fica excluído a esta regra os casos onde o árbitro interpreta de outra forma. Ou de acordo com a interpretação de cada árbitro em cada situação. Não tá escrito isso. Ela para aqui. Então, o lance, ele era para ser validado o gol? Ele era para ser validado o gol. Só que, cara, não vamos cair nesse redemoinho de vitimismo. Vamos enxergar também as limitações da equipe, que com 20 minutos de jogo ainda, teve um jogador a mais e não conseguiu fazer valer isso. É importante a gente enxergar nesse contexto também as coisas. É importante a gente ter esse critério também. Essa autorregulação do que nós podemos fazer e do que está ao nosso alcance. Ah, Neto, o protesto institucional faz parte. Entendo. Só que faz parte também do parâmetro institucional entender no campo, com técnica e comissão, com os jogadores, o que está acontecendo. Que o nosso futebol não evolui. Estamos jogando da mesma forma desde sempre. Meus amigos, o futebol do Palmeiras ele não mudou de 2024, nem de 2025, continua da mesma forma. E os nossos jogadores já mudaram. Antes, os nossos jogadores eram ruins, agora os nossos jogadores, tecnicamente, são muito bons. E não mudou, não teve evolução. É como se você tivesse, sei lá, fazendo vários simulados por uma prova e você tivesse sempre a mesma nota. Sempre a mesma nota. Pô, peraí, a gente já tá há 2 anos estudando e estamos tirando sempre a mesma nota? Cara, tenha o senso autocrítico de tentar entender que talvez o problema é você. Mas não. Você prefere colocar o problema no professor, prefere colocar o problema no método de ensino, prefere colocar o problema nos amigos, prefere colocar o problema em quem elabora a prova. No material. Mas e quando a gente vai falar a respeito de nós? A gente tem que ter esse olhar. Ah, Neto, mas a mão do Flaco Lopes não foi acidental. Ele pulou e o braço dele estava dobrado, estava levantado. Para ele impulsionar e saltar é meio difícil, né? Só se ele fosse um pinguim para conseguir saltar daquela forma sem buscar a proteção de espaço, né? Que é o que todo jogador faz dentro do campo. Correto? E o jogador do Remo cabeceia a bola para baixo. Ou seja, a bola está indo para baixo no momento que bate no braço do Flaco. Então foi um toque acidental. Não foi braço na bola, foi bola no braço. E aí o Palmeiras foi lá, pegou a imagem, né, do árbitro explicando pro Neymar a regra. E o próprio árbitro tomou interpretações diferentes em partidas diferentes. Agora, por que o árbitro foi lá e fez questão de explicar pro Neymar a regra? Cara, o árbitro não tem que dar satisfação para ninguém. O policial que para o camarada na blitz da lei seca e apreende o veículo, CNH, que pega o cara que tomou umas e estava dirigindo, ele não tem que ficar dando explicação. O policial não tem que ficar dando explicação pro camarada. Ele tem que aplicar a lei e valer da autoridade dele e conduzir o cara pra delegacia e acabou. Ele não tem que ficar se justificando. Agora, lá no jogo pro Neymar, ele super se justifica. Nos outros jogos ele olha pro jogador e fala assim, que já tá certo.
Quem fala muito se complica. Quem fala muito se complica. Simplesmente, ele deveria ter chegado no Neymar, no lance lá do Santos, e ter falado assim, o seguinte, Neymar, ó, aplicamos a regra. Acabou. No jogo de ontem do Palmeiras, aplicamos a regra. Acabou. Ele não tem que ficar se justificando. Olha, ele tava quase pedindo desculpa pro Neymar, né? Nossa, Neymar, olha, você me desculpa, mas assim, a gente não queria anular o gol, mas eu tive que anular. Tava assim praticamente. Porra, galera. Ô, arbitragem. Ô, tem a postura também, irmão. Pô, sejam firmes também. Cadê a autoridade? Cadê o rigor? Ah, só porque é o Neymar? Chega e fala assim, ó, a gente aplicou a regra. Ah, mas por que? Não, a regra foi aplicada. Se você quiser, depois a súmula vai estar disponível. Pronto, acabou. Esse é um problema, pessoal, da arbitragem do futebol brasileiro. As regras, elas são feitas para serem seguidas. E elas não são, o árbitro inventa. Ele pega o texto, vai além do texto. Ele dá a própria interpretação do texto. Sendo que o texto é muito direto e muito simples. Agora, isso é desculpa para exibição do Palmeiras? Não, não é desculpa. A gente não pode se apegar a isso e apoiar isso. Muito pelo contrário, a gente tem que cobrar ainda mais. Porque tá na hora de apresentar mais futebol. Ok? Nós tivemos alguns comentários na internet, né? De torcedores do Palmeiras dizendo que o Flamengo pagou 24 milhões pela vitória contra o Grêmio. E aí é claro que teve torcedor flamenguista que também rebateu. Ah, a gente pagou mais barato que vocês, né? Vocês pagaram mais de 80. Pessoal, eu de verdade, eu acho isso uma bobagem muito grande, tá? Eu acho isso uma bobagem muito grande. Eu acho isso uma bobagem no contexto do jogo do Palmeiras contra o Vasco, que o pessoal falou que foi vendido o resultado, que não sei mais o quê. E acho uma bobagem também a galera falando isso ontem, do jogo do Grêmio e Flamengo, né? Se você pegar os dois jogos e os dois contextos, vocês vão entender que os resultados foram super coerentes. Aquele jogo que o Palmeiras venceu do Vasco, cara, o Vasco tava numa draga, no marasmo. O Vasco tava ruim. Vinha de péssimas exibições. Tanto que o Vasco enfrentou o Palmeiras esse ano, em outro contexto, em um contexto mais organizado, e foi muito melhor. Muito melhor. Naquele contexto lá, o dia que o Palmeiras precisar pagar mais de 80 milhões para ganhar do Vasco, com todo o respeito do mundo aos vascaínos, tá bom? Mas por favor, né? E se você pegar o contexto do jogo de ontem, cara, era nítido que o Grêmio não queria perder o jogo pro Flamengo. Então assim, pessoal, eu não sei, cara, eu acho que é no contexto da zoeira mesmo que a galera fala isso, porque não pode ser no contexto sério. Não pode ser no contexto ali de uma discussão, de um debate, sabe? Eu acho que é no contexto do meme, da zoeira mesmo, é pra viralizar nesse sentido e nesse teor. Porque, na minha concepção, as duas afirmações são uma grande bobagem. Uma grande bobagem. É brincadeira, sabe? É aquela brincadeira pra você zoar o teu amigo, sabe o teu amigo palmeirense ou o teu amigo flamenguista? E você chegar ali no churrasco, com o carvão na mão, com uma latinha ali, tomando uma já, e você olhar pro cara e falar assim, ei, vocês pagaram 24 milhões, né? Aí ele olhar e falar assim, e vocês que pagaram 80. É papo disso, cara. É papo de churrasco. É papo de zoeira, assim. É impossível que alguém traz vídeo ou corte tratando esses ambos cenários como algo relevante. Pelo amor de Deus, né? Aí me preocupa de verdade. Tá bom? É isso então. Coloca nas opiniões aí, tamo junto. Boa segundona para todo mundo, valeu.